No momento em que segurei a mão de Rafael e o apresentei à minha família reunida para o almoço de domingo em nossa casa no bairro de Alfama, em Lisboa, o ar pareceu congelar. Mãe, pai, irmãos, este é o homem que eu amo, e eu não vou mais esconder quem eu sou, disse eu com a voz firme apesar do coração acelerado. Os rostos ao redor da mesa se transformaram em máscaras de choque e horror. Minha mãe deixou cair o garfo, e meu cunhado Carlos se levantou batendo na mesa gritando que eu era uma vergonha para a família depois de tudo o que eles tinham passado. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos choros das crianças que corriam pela sala sem entender o que acontecia. Eu, Alexandre Mendes, tinha 34 anos e havia passado os últimos 8 anos da minha vida criando os 6 filhos da minha irmã Ana como se fossem meus. Tudo começou quando o nosso pai morreu de um ataque cardíaco e Ana, com o marido desempregado e 6 crianças pequenas, precisou de ajuda. Eu, o filho mais velho, o responsável, abandonei o sonho de aceitar um emprego de engenheiro em Porto e fiquei em Lisboa trabalhando como contabilista em um escritório pequeno para pagar as contas da casa, os uniformes da escola, o leite e os remédios. Os miúdos, a pequena Maria com 3 anos, o inquieto João com 5, os gêmeos Sofia e Lucas com 7, o sério Pedro com 10 e a adolescente rebelde Isabel com 14 anos dependiam de mim para tudo, desde levar à escola, preparar as refeições, ajudar nos deveres até consolar nas noites de pesadelos. Enquanto Ana saía para o trabalho dela, que mal dava para as despesas dela própria, e Carlos passava os dias no café, eu era o pai, de facto o provedor, o cuidador. Eu amava aquelas crianças com todo o meu coração, mas cada dia que passava eu sentia o peso esmagador da exploração. As noites eram longas. Depois de um dia de trabalho eu voltava para casa para cozinhar o bacalhau ou o arroz com feijão e ouvir as histórias do dia delas. Não havia tempo para mim mesmo, para amigos ou para viver. Eu escondia a minha orientação sexual desde sempre por medo de causar mais dor à família tradicional católica que valorizava a imagem acima de tudo. Até que conheci Rafael. Foi há 3 anos, em uma livraria no Chiado durante uma tarde chuvosa. Ele, professor de história com um sorriso caloroso e olhos que viam através das minhas máscaras, me convidou para um café. Começamos como amigos, mas o amor cresceu devagar nas conversas profundas, nos passeios pelo Tejo, nos beijos roubados nos parques escondidos do Bairro Alto. Com ele eu me sentia vivo pela primeira vez em anos, mas o medo me consumia. Como contar à família, como abandonar as crianças que dependiam de mim? Rafael era paciente, mas ultimamente pressionava por verdade. Tu mereces viver, Alexandre, não podes sacrificar a vida inteira por eles, ele dizia durante nossos encontros secretos. Eu sabia que ele tinha razão, mas o conflito interno me rasgava. De um lado a culpa de ser o pilar que sustentava tudo, do outro o desejo de ser eu mesmo, de amar abertamente. A sociedade em Portugal era mais aberta, com leis de casamento igualitário, mas na minha família e no bairro as línguas afiadas e os olhares julgadores ainda existiam. Eu via como os vizinhos comentavam sobre famílias desfeitas e imaginava o escândalo. Decidi que o almoço de domingo seria o momento. Preparei tudo mentalmente durante semanas, ensaiando as palavras. Quando Rafael concordou em vir comigo apesar do risco, eu senti uma mistura de terror e libertação. Agora, ali de pé com as vozes elevadas ao meu redor, eu via o preço começando a ser pago. Minha mãe, uma mulher de 60 anos com o cabelo grisalho preso em coque, chorava e rezava em voz baixa, chamando por Deus para me perdoar. Ana, minha irmã, gritava que eu era egoísta, que depois de tudo o que ela sofreu criando sozinha eu agora virava as costas. Mas era mentira dela, eu é que tinha criado. Os miúdos olhavam confusos e Isabel, a mais velha, perguntou com voz trêmula o que estava acontecendo. Tio Alex. Meu coração apertou. Eu tinha tomado a decisão e agora não havia volta. As consequências viriam duras, mas pela primeira vez eu sentia que estava escolhendo meu caminho. Rafael apertou minha mão em apoio silencioso e eu soube que o caminho adiante seria de luta, mas também de verdade. O que ninguém esperava era que aquela revelação iria abalar não só a família, mas revelar as rachaduras profundas que eu havia ignorado por tanto tempo. As vozes continuavam a subir na sala pequena do apartamento em Alfama, o cheiro do bacalhau assado ainda pairava no ar, misturado com o suor do confronto. Minha mãe, Dona Maria, segurava o peito como se o coração fosse falhar e repetia sem parar: como pudeste fazer isto conosco depois de tudo o que sacrificámos por ti? Ana puxava os miúdos para o canto da sala tentando acalmá-los, mas os olhares deles para mim eram de puro medo e confusão. Pedro, de 10 anos, perguntou em voz baixa: Tio Alex, vais embora para sempre? Eu senti o peito apertar como se uma mão invisível me esmagasse. Rafael ficou ao meu lado, calmo mas firme, os olhos castanhos cheios de apoio que eu precisava tanto. Carlos, o cunhado, andava de um lado para o outro na sala estreita, batendo os pés no chão de azulejos antigos e gritando que eu estava a destruir a família inteira, que os vizinhos iam falar durante anos. Eu respondi com a voz baixa mas clara: não estou a destruir nada, estou finalmente a viver a minha vida.
Vocês usaram-me durante 8 anos para criar os vossos filhos enquanto eu perdia os meus sonhos. O emprego em Porto que eu rejeitei, o tempo que nunca tive para mim mesmo. Agora chega. Rafael e eu vamos viver juntos e eu continuo a ver as crianças, mas nos meus termos. A mãe chorou mais alto dizendo que eu ia condenar as almas das crianças ao sofrimento, que Deus não perdoaria um pecado assim. Ana lançou-me um olhar de puro ódio e disse que eu era ingrato, que sem ela eu não teria família nenhuma. Mas eu sabia a verdade. Sem mim as crianças teriam passado fome mais de uma vez. Eu pagava as contas todas as semanas, levava-os ao médico quando estavam doentes e ouvia os seus problemas todos os dias depois do trabalho. Enquanto o caos continuava, eu revivi na mente os momentos com Rafael que me deram força para este dia. O primeiro encontro na livraria do Chiado, o cheiro a livros antigos e o som da chuva batendo nas janelas. Ele falou de história portuguesa com paixão e eu senti-me visto pela primeira vez. Depois vieram os passeios discretos ao longo do Tejo, o vento salgado do rio e as mãos que se tocavam por segundos quando ninguém via. Os jantares escondidos em pequenos restaurantes no bairro alto, onde o fado tocava ao fundo e nós ríamos baixinho sobre o dia. 3 anos de amor escondido, de mensagens à meia-noite, de noites roubadas no apartamento pequeno que alugávamos por poucas horas. Rafael entendia o meu medo, mas nunca me pressionou demasiado. Ele dizia sempre: tu mereces mais, Alexandre, as crianças vão crescer e tu vais ficar sozinho se não escolheres agora. A família começou a suspeitar há meses. As perguntas sobre as minhas saídas à noite, os telefonemas que eu atendia no quarto fechado. Ana uma vez encontrou uma mensagem no meu telemóvel e perguntou quem era esse Rafael. Eu menti dizendo que era um colega de trabalho. Mas agora tudo estava exposto. Depois de 2 horas de gritos e lágrimas, eu e Rafael saímos da casa. Na rua estreita de Alfama, o som dos elétricos ao longe e o cheiro a pastéis de nata de uma pastelaria próxima pareciam normais, mas o meu mundo tinha mudado. Rafael abraçou-me e disse: vamos para casa agora. Em casa, no pequeno apartamento que partilhávamos em segredo, eu sentei-me no sofá e pensei nas crianças. O amor por elas era real, mas o controle da família tinha acabado. Nessa noite decidi tornar tudo público. Peguei no telemóvel, gravei um vídeo curto com Rafael ao meu lado e publiquei nas redes sociais com as palavras: eu sou gay e amo este homem. O vídeo foi enviado e eu soube que o controle deles tinha terminado para sempre. O vídeo espalhou-se como fogo em palha seca pelas redes sociais de Lisboa. Em poucas horas, vizinhos do bairro de Alfama comentavam, partilhavam e julgavam. O telefone não parava de tocar. Ana ligou primeiro gritando que eu tinha envergonhado toda a família, que os professores das crianças iam perguntar e que os miúdos iam sofrer na escola. Minha mãe ligou a seguir com a voz fraca dizendo que o médico tinha dado remédios para o coração dela por causa do choque. Carlos enviou mensagens ameaçando que se eu não apagasse o vídeo ele ia contar a toda a gente do bairro que eu era um traidor. Os comentários nas redes eram cruéis, alguns diziam que em Portugal ainda havia valores cristãos, outros defendiam, mas a maioria dos conhecidos da família virava as costas. Eu lia os comentários com o coração pesado enquanto Rafael preparava o chá na cozinha pequena. Ele dizia: deixa estar, Alexandre, o mundo é maior que o bairro. Mas eu não conseguia parar de pensar nos miúdos. Isabela, mais velha, enviou uma mensagem perguntando se era verdade, se eu não ia mais voltar para casa deles. Eu respondi que ia visitá-los amanhã e que os amava sempre. O dilema moral consumia-me. Será que o meu amor egoísta ia magoar as crianças que eu criei como filhos? Será que eu tinha o direito de escolher a felicidade depois de anos a sacrificar tudo? Rafael abraçou-me por trás e disse: tu deste tudo a eles, agora é a tua vez. A traição veio no dia seguinte. Ana ligou para o diretor da escola das crianças e contou tudo, pedindo que vigiassem os miúdos porque o tio era uma má influência. Os vizinhos pararam de cumprimentar-me na rua estreita de Alfama. Uma tia ligou para Rafael e tentou convencê-lo a deixar-me, dizendo que eu ia destruir a vida dele também. O controle que eles tinham sobre mim através da culpa e do dever estava a quebrar, mas eles lutavam com todas as forças. Eu fui visitar as crianças à tarde na casa da Ana. Eles correram para mim chorando e perguntando se eu ia embora para sempre. Eu sentei-me no chão com eles, contei histórias e prometi que ia continuar a vê-los todas as semanas. Mas o olhar de Ana era de puro gelo. Ela disse em voz baixa que se eu não voltasse atrás ela ia limitar o contacto. Nessa noite em casa com Rafael eu chorei pela primeira vez em anos. O peso das escolhas erradas do passado misturava-se com a esperança do futuro. Rafael limpou as minhas lágrimas e disse: amanhã vamos lutar juntos.
O vídeo já tinha milhares de visualizações e as mensagens de apoio de desconhecidos chegavam aos poucos. Mas a família não desistia. O pai de um amigo ligou para o meu chefe no escritório e insinuou que eu não era estável. A pressão social era real mesmo em Lisboa progressista. Eu sentia-me dividido entre o amor pelas crianças e o amor por mim mesmo. Mas pela primeira vez na vida eu via as rachaduras na família que me usara durante anos. A decisão de revelar tudo tinha libertado-me, mas o preço estava a ser pago em lágrimas e palavras duras. A semana seguinte foi de confrontos constantes. Carlos apareceu no meu apartamento novo em Alfama batendo à porta e gritando que eu devia dinheiro à família por todos os anos que vivi com eles. Eu respondi calmamente que tinha pago tudo e mais com o meu trabalho e o meu tempo. Ele ameaçou levar o caso à polícia dizendo que eu tinha abandonado as crianças. Rafael ficou ao meu lado e disse calmamente: saia da nossa casa. A traição mais profunda veio quando Ana mandou uma mensagem com fotos das crianças chorando e escreveu: se não voltares atrás eles vão sofrer por tua causa. Eu quase cedi o coração apertado ao ver os rostos deles. Mas Rafael lembrou-me que Ana e Carlos nunca tinham mudado os seus hábitos egoístas mesmo quando eu estava lá todos os dias. Eu fui sozinho à casa da família para falar com as crianças. Preparei o bacalhau favorito delas e sentei-me à mesa explicando com palavras simples que o tio Alex ia viver a sua vida mas ia sempre amar e visitar. Isabela, a adolescente, disse que entendia, mas os mais pequenos choraram. Minha mãe ficou no quarto rezando alto para que eu voltasse ao bom caminho. O momento de despertar veio naquela noite quando voltei para casa e Rafael me esperava com um jantar simples. Sentado à mesa eu percebi que durante 8 anos eu tinha sido o escravo emocional da família. Eles nunca me agradeceram verdadeiramente, só pediam mais. O amor pelas crianças era real, mas o dever que me impuseram era manipulação pura. Eu disse a Rafael: esta é a minha vida agora e ninguém mais me controla. A família tentou um último golpe. Organizaram uma reunião familiar obrigatória e convidaram o padre da igreja local para me convencer. O padre falou de pecado e família, mas eu respondi com respeito que o meu amor por Rafael era puro e que Deus via o meu coração. Carlos levantou-se furioso e insultou Rafael dizendo coisas que eu nunca esquecerei. Eu levantei-me e disse: chega. Amanhã mudo o resto das minhas coisas e não volto a viver aqui. A mãe chorou, mas eu saí com a cabeça erguida. No caminho para casa o som dos elétricos e o cheiro do rio Tejo pareciam libertadores. Rafael esperava-me com os braços abertos e disse: orgulho de ti. Nessa noite dormimos abraçados e pela primeira vez eu senti paz verdadeira. O despertar tinha chegado. Eu pagara o preço da exploração com anos da minha juventude, mas agora escolhia o futuro. O dia da mudança chegou com sol forte sobre Lisboa. Eu carreguei as últimas caixas para o carro alugado enquanto as crianças da Ana observavam da janela com olhos tristes. Isabela ajudou-me a carregar um saco e sussurrou: tio Alex vem visitar-nos sempre. Eu prometi e abracei cada um deles com força, sentindo o cheiro familiar dos cabelos deles. Ana ficou na porta de braços cruzados sem dizer adeus. Carlos nem apareceu. Minha mãe deu-me um crucifixo velho e disse: reza, filho. Eu aceitei e parti sem olhar para trás. O apartamento novo perto do Tejo era pequeno, mas nosso Rafael e eu arrumámos os livros dele e as minhas roupas com sorrisos no rosto. As primeiras semanas foram difíceis. As crianças telefonavam chorando à noite e eu ia visitá-las 2 vezes por semana levando presentes e ouvindo as histórias da escola. Ana tentou limitar as visitas dizendo que eu confundia os miúdos, mas eu mantive-me firme e falei com um advogado que explicou os meus direitos como tio cuidador. Aos poucos as crianças adaptaram-se e Ana começou a assumir mais responsabilidades porque não tinha escolha. A mãe ainda ligava com culpa, mas as conversas ficaram mais calmas. O bairro de Alfama sussurrava, mas o tempo curava as feridas. Com Rafael a vida floresceu. Passeios ao pôr do sol na praia de Cascais, mãos dadas, sem medo, jantares onde ríamos até tarde. Ele ensinava-me a viver para mim e eu ensinava-lhe a paciência das famílias complicadas. Um dia no topo dos penhascos perto de Cascais, com o vento no cabelo e o mar brilhando embaixo, ele beijou-me e disse: isto é a nossa liberdade. Eu senti o coração cheio. O preço tinha sido alto, anos perdidos, lágrimas e conflitos, mas o ganho era a minha verdade. As crianças ainda faziam parte da minha vida, mas agora como tio, não como escravo. A família perdeu o controle e eu ganhei a mim mesmo. Será que Alexandre agiu de forma egoísta ao priorizar o seu amor e a sua liberdade apesar do sofrimento inicial das crianças e da família, verdadeiro ou falso?